A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que está me assistindo nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pilgrim, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a fazer isso. Inscreva-se no canal, acione o sininho e aí você vai receber notificações todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo. Nós postamos um vídeo todos os dias, entra no ar mais ou menos meia-noite, horário de Boston, aproximadamente 2 horas da manhã, horário de Brasília. E aí você pode acompanhar a leitura diária conosco. Nós estamos lendo a Bíblia juntos todos os dias. E também, não esqueça, de deixar um like, um comentário e o mais importante de tudo, compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, mensagens de texto para os seus amigos, seus familiares, para qualquer pessoa que você acredita que vai ser abençoado através da leitura da palavra do Senhor, que é, na verdade, todo mundo, Todo mundo será abençoado lendo, ouvindo, meditando na palavra do Senhor todos os dias, Então vamos ajudar as pessoas a encontrar este conteúdo, ajudar nossos irmãos em Cristo, talvez um novo convertido, até mesmo uma pessoa que não é cristão ainda, que talvez tenha perguntas sobre a Bíblia e tal, tem aqui um conteúdo que pode ajudar todos os tipos de pessoas, amém? Então, eu conto com a sua ajuda para isso. Nós estamos lendo sobre as leis que Deus deu a Moisés para o povo de Israel. E nós vamos continuar hoje nossa leitura sobre as leis. Hoje nós vamos ler leis que o Senhor deu sobre purificação para mães após o parto, para pessoas em gerais que tiverem algum problema de pele. A Bíblia usa o termo de lepra, que significa vários tipos de problemas na pele, sabe? No exterior, da pele. Nós vamos ler também os procedimentos para a purificação de uma pessoa que tem um fluxo, tanto o homem quanto a mulher. E no final nós vamos ler os procedimentos de purificação que o Senhor deu ao povo de Israel se alguém viesse a ter contato com uma pessoa que faleceu, com o corpo de uma pessoa que faleceu. Esses são os assuntos sobre os quais nós vamos ler nesta noite. Então vamos à nossa leitura. Hoje é 25 de fevereiro, nós estamos concluindo mais uma semana de leitura da Palavra do Senhor. Lembrando sempre, que o ano de 2022 começou num sábado. Então nós começamos a ler a Palavra do Senhor juntos no sábado. Sexta-feira, portanto, é o final da semana para nós. Amanhã começa uma nova semana de leitura diária da Palavra do Senhor. E graças a Deus que nós temos tido a oportunidade de poder ler e meditar juntos na Palavra do Senhor. Vamos à leitura de hoje. Purificação. Parcialmente, com o propósito de manter as condições de saúde adequadas e, parcialmente, para ensinar a conduta pessoal adequada, mas, principalmente, para promover a ideia de santidade, as leis de Moisés designam certos tipos de impureza cerimonial. Esses vários tipos de impureza estão associados à dieta, parto, emissões e descargas corporais, inúmeras doenças e contato com os mortos. Em códigos de leis normais, os regulamentos se encaixariam mais adequadamente em uma seção de saúde e bem-estar geral. No entanto, em um código teocrático, teocrático significa um modo de governo onde Deus, esse prefixo teo significa Deus em grego, Então, um código teocrático é um código de governo onde Deus governa. Então, em um código teocrático como este, como é o do povo de Israel, há aspectos religiosos e cerimoniais que se encaixam mais adequadamente na presente seção. Isto é, as leis que nós vamos ler hoje, elas fazem sentido nós lermos elas agora, neste momento, neste período da nossa leitura. Portanto, uma certa quantidade de sobreposição
deve ocorrer neste ponto. Nós precisamos entender que as leis, que nós vamos ler hoje, elas são um pouco sobre a saúde, mas também tem um aspecto religioso. Elas abordam os dois lados da situação, sabe? Os regulamentos relativos principalmente à purificação cerimonial por impureza serão listados aqui, enquanto outros regulamentos relacionados serão apresentados em outras sessões. Então, purificação após o parto. Cada mulher é obrigada a purificar sua impureza após o parto. Isso pode estar associado ao pecado de Eva e sua consequência de dor para todas as mulheres que dão à luz. Ou pode ser que, para trazer um novo filho para a família humana sem pecado, o vaso através do qual ele vem deve ser limpo. O vaso aqui se referindo à mãe, né? Certamente não há indício de que a criança ou mesmo o ato que provocou o nascimento seja impuro. Vamos então à palavra do Senhor. Impureza após o parto, Levíticos 12, dos versículos 1 ao 5. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, ficará impura durante 7 dias, como nos dias da sua menstruação ficará impura. E no 8º dia, o menino será circuncidado. Depois, ela ficará 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, ficará impura durante 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. Deus dá um procedimento para uma mãe que dá à luz um filho. 7 dias de purificação, depois pode circuncidar a criança, depois 33 dias de isolamento, de purificação, e aí depois ela pode se apresentar no tabernáculo. No caso da menina, é 2 vezes a quantidade, 2 semanas de purificação e depois mais 66 dias, ao invés de 33 dias. Como nas outras leis que Deus dá, não tem uma explicação dada aqui na palavra do Senhor por isso. Alguns intérpretes da Bíblia, alguns teólogos, eles supõem que esta provisão de Deus para o menino é para que a mãe tenha um período de amamentar a criança, de cuidar da criança, de recuperar todas as suas forças antes de levar o menino ao tabernáculo, antes de expor a criança, o filho, menino, e a própria mãe à sociedade. E a necessidade do dobro de dias para quando a mãe dá à luz a uma menina não é um exemplo de discriminação ou de preconceito, nada disso. Na verdade, é um exemplo de cuidado extra para com o sexo feminino. Deus dá provisões dobradas para cuidar da menina, da criança menina que nasce. A mãe tem 2 semanas a mais para ficar com a criança e depois 66 dias para que a criança, a menina, desenvolva todas as suas forças, todos os seus anticorpos, né? Tudo isso é o cuidado do Senhor para com a mãe e o filho, e também a mãe e a filha que nasce. É cuidado, não é discriminação da parte do Senhor. Vamos continuar então. Oferta de expiação. Levíticos 12, versículos 6 a 8. E cumprido os dias da sua purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, trará ao sacerdote, à porta da tenda do encontro, um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rolinha por oferta pelo pecado. O sacerdote oferecerá esse sacrifício diante do Senhor e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei a respeito da que der à luz um menino ou uma menina. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, então a mulher trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto
e o outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher, e ela ficará pura. Então Deus tem as provisões também para a mulher restabelecer, a mãe restaurar sua comunhão com Deus e mostrar, perante o sacerdote e toda a congregação que ela fez os procedimentos para poder voltar à sociedade. Trouxe as ofertas, os sacrifícios ao Senhor, e agora ela está purificada perante Deus, ela pode então retornar à sua vida cotidiana no meio da sociedade, no meio do povo de Israel. Número 2, purificação para lepra. O termo lepra é usado genericamente para se referir a qualquer número de doenças de pele, mofo ou defeitos em pessoas, roupas ou mesmo casas. Enquanto o diagnóstico e o tratamento específicos são regulamentados na seção de saúde, os vários meios de purificar a impureza cerimonial são agora fornecidos. Então, em outras semanas, nós vamos ler sobre outros procedimentos para uma pessoa que pegou a lepra. Aqui nós vamos ler sobre o procedimento, as provisões de purificação que Deus deu para o povo de Israel quando um israelita desenvolvia algum tipo de doença na pele. Semana de purificação. Levíticos 14, versículos 1 ao 9. O Senhor disse a Moisés: esta será a lei a respeito do leproso no dia da sua purificação. O leproso será levado ao sacerdote. O sacerdote, sairá do arraial e o examinará. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote mandará trazer, para aquele que se houver de purificar, 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, pano escarlate e sopo. O sacerdote mandará que se mate uma das aves num vaso de barro, sobre águas correntes. Depois o sacerdote pegará a ave que ficou viva, a madeira de cedro, o pano escarlate e o hisopo, e os molhará no sangue da ave que foi morta sobre as águas correntes, e aspergirá 7 vezes sobre aquele que há de purificar-se da lepra. Então o declarará puro e soltará a ave que ficou viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos, se banhará com água e estará puro. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas, rapará todos os pelos, lavará as suas roupas, banhará o corpo com água e estará puro. Vamos parar aqui por um momento. Aqui é um procedimento todo que Deus dá para a pessoa que desenvolvesse uma lepra, um problema de pele, uma doença na pele. Nós precisamos lembrar que as doenças, elas são evidências deste mundo corrompido pelo pecado, né? E nós vivemos neste mundo ainda. Nós somos salvos, né? Nós fomos perdoados nossos pecados, o nosso nome foi escrito no livro da vida, mas nós estamos ainda neste mundo que está corrompido pelo pecado. Só depois que Cristo fizer descer a nova Jerusalém do céu, transformar, né, destruir este mundo e trazer a nova Jerusalém do céu, é que todos esses males do pecado serão eliminados deste mundo. Mas até então, nós lidamos com estes males do mundo. E estes males, eles nos lembram da consequência do pecado. Então, existe aqui um procedimento para a purificação do leproso que envolve a lembrança do pecado. É uma parte, né? E aí nós vemos esses elementos que são mencionados aqui. Um pássaro morto por causa do pecado. Tem também outro pássaro que não é morto, mas o sangue do pássaro morto é jogado no pássaro que fica vivo, e o pássaro que fica vivo, ele é lançado, solto, né, para ele ir embora e levar sobre si
a culpa, né, deste homem, desta pessoa que está sendo purificado da lepra. E nós vemos os outros 3 elementos: a madeira de cedro, o pano escarlate e o hisopo. O hisopo era uma planta que costumava ser usada como uma esponja ou uma brocha de pintar parede, sabe? Era uma planta com essa consistência, com essa utilidade. A madeira e o pano escarlate e o hisopo junto, muitos acreditam que o que era feito aqui era como se fosse uma pequena vassoura, né? Uma pequena brocha de pintura. Eles pegavam o hisopo e amarravam o hisopo nesta madeira, neste pedaço de cedro, amarravam com este pano escarlate e aí usava isso como se fosse um pincel, né, de pintar ou uma pequena vassoura, né, para pegar o sangue e aspergir o sangue sobre o leproso que estava sendo purificado da sua lepra. E claro, nós vemos outros símbolos aqui também, né, nesses elementos. A madeira, ela nos lembra da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O pano escarlate nos lembra do sangue do Senhor Jesus, que é o único elemento que pode purificar o homem dos seus pecados. O hisopo era a esponja de hisopo, né, que os soldados romanos usaram para tentar dar vinagre ao Senhor Jesus na cruz. Tudo isso são símbolos que apontam para a pessoa do Senhor Jesus. E aqui Deus usa estes elementos para este ritual de purificação do leproso. E nós vemos que a partir do momento que a pessoa passa por todos esses procedimentos, a pessoa é limpa, é purificada. Essa pessoa não está rejeitada para sempre por Deus, está excluída, não. Deus dá as provisões para a purificação do leproso no meio de Israel, para que o leproso possa voltar a viver no meio do povo, não seja excluído. Da mesma forma, Deus dá as provisões para a purificação de toda pessoa dos seus pecados. E esta provisão é o Senhor Jesus Cristo, é o Filho de Deus, é a provisão, é o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo. Ele é a provisão para todo e qualquer pecado que nós cometemos. É o sangue do Senhor Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Vamos continuar então. Ofertas para expiação. Levíticos 14, versículos 10 ao 20. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito, ainda falando dessa pessoa que está sendo purificada ou foi purificada da lepra. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano, 6 litros da melhor farinha para oferta de cereais amassada com azeite e separadamente 1 copo de azeite. O sacerdote que faz a purificação apresentará ao homem que houver de purificar-se e essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. Pegará um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa, juntamente com o copo de azeite, e os moverá por oferta movida diante do Senhor. Depois, matará o cordeiro no lugar onde são mortos os animais da oferta pelo pecado e do holocausto, no lugar santo, porque tanto a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Então, o sacerdote vai colocar este sangue, né, desde a cabeça, né, a orelha simbolizando a cabeça, até o meio do corpo, as mãos, até os pés. É um símbolo, né, de purificar o homem todo, sabe? Purificar a pessoa toda desta lepra que estava afligindo ela. Também pegará o copo de azeite e derramará um pouco na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda
e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes diante do Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá um pouco sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. Então, esta pessoa vai ser purificada primeiro com sangue, desde a cabeça, né, a orelha simbolizando a cabeça, até os pés, das mãos até os pés. Primeiro com sangue, depois com azeite. O sangue para perdão do pecado, né, para purificação do pecado. O azeite para santificação. O azeite que simboliza a unção de Deus sobre a vida dessa pessoa. A unção de santificação sobre a vida dessa pessoa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. Então o sacerdote fará oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua impureza. Depois matará o animal do holocausto e o oferecerá com oferta de cereais sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem e este ficará puro. Em todos esses procedimentos, no final, a pessoa fica pura, a pessoa fica purificada do seu mal, do seu pecado, da sua enfermidade, seja lá o que for, a pessoa fica purificada perante o Senhor. Ofertas-se pobres, se a pessoa for pobre, as provisões que Deus dá. Levíticos 14, versículos 21 ao 32. Se for pobre e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, pegará um cordeiro para oferta pela culpa como oferta movida, para fazer expiação por ele, e 2 litros da melhor farinha amassada com azeite, para oferta de cereais, um copo de azeite, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta pelo pecado e o outro para holocausto. No 8º dia da sua purificação, trará isso ao sacerdote, à porta da tenda do encontro, diante do Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa e o copo de azeite e os moverá por oferta movida diante do Senhor. Então o sacerdote matará o cordeiro da oferta pela culpa, pegará um copo do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará um pouco do azeite na palma da própria mão esquerda e com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes diante do Senhor. Então, do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá um pouco na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele diante do Senhor. Oferecerá uma das rolinhas ou um dos pombinhos, segundo as suas posses. Será um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, além da oferta de cereais. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se diante do Senhor. Esta é a lei a respeito daquele em quem está a praga da lepra, cujas posses não lhe permitem o que é preciso para a sua purificação. Então Deus dá as provisões para uma pessoa que não tem tantos recursos quanto outra pessoa. Se a pessoa for pobre, a pessoa não vai ficar sem poder se purificar. Deus deu as provisões, as exigências são menores, mas o procedimento é todo igual. Você percebe que o sacerdote faz todos os mesmos rituais e a pessoa termina, no final de tudo, purificada também perante o Senhor. Purificação agora para fluxos. Descargas e emissões corporais são apresentadas como formas de impureza, mesmo que sejam emitidas involuntariamente. Elas podem ou não ter uma relação direta com a impureza moral, embora muitas doenças sejam de fato o resultado do pecado. De maior importância
é qualquer impureza percebida e a necessidade de pureza do corpo, bem como da alma. Enquanto regulamentos específicos relativos a várias secreções estão incluídos na seção de saúde, são textos que nós vamos ler em outras leituras. Os métodos de limpeza cerimonial que requerem ação de um sacerdote são estabelecidos aqui. Então vamos ler agora sobre o fluxo do homem. Levítico 15, versículos 13 ao 15. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver puro dele, depois que o homem já se recuperou do fluxo, serão contados 7 dias para sua purificação. Lavará suas roupas, banhará o corpo em águas correntes e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e virá diante do Senhor à porta da tenda do encontro e os dará ao sacerdote. Este os oferecerá, um para oferta pelo pecado e o outro para holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo diante do Senhor. Estas foram as provisões para o homem. Agora as provisões para uma mulher que tiver um fluxo. Levíticos 15, versículos 28 ao 30. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias, e depois estará pura. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda do encontro. Então o sacerdote oferecerá um para oferta pelo pecado e outro para holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza diante do Senhor. Estas são as provisões para uma mulher que tiver um fluxo. Purificação agora concernente à morte. A morte tem sido quase universalmente associada ao pecado. Então, não é surpresa encontrar regulamentos definindo impureza e requisitos para sacrifícios quando alguém entra em contato com os mortos. Perceba, esses sacrifícios sobre os quais nós vamos ler são para a purificação da pessoa que entra em contato com uma pessoa que faleceu. Esses sacrifícios não são em favor da pessoa que já faleceu. Não são em favor da alma da pessoa, do espírito da pessoa que já faleceu. Como nós dissemos ontem, a Bíblia não nos dá provisões para pessoas, para a alma da pessoa que já partiu. Uma vez que a pessoa partiu desta vida para a eternidade, aí fica entre ela e Deus, de acordo com as obras dela aqui deste lado da eternidade, né? Se ela creu no Senhor Jesus, vai ser salva. Se ela não creu no Senhor Jesus, aí nós não podemos dizer com toda certeza que a pessoa vai ser salva. Deus vai tratar com a pessoa, de acordo com a fé da pessoa e como a pessoa permitiu que aquela fé moldasse a vida dela também, né? Claro. Mas aqui nós estamos lendo sobre sacrifícios para purificar uma pessoa viva que tocou no corpo de uma pessoa que já veio a falecer. O contato físico com os mortos tem grande significado para uma nação cujo Deus não é apenas um pedaço de pedra ou madeira. O Deus de Israel não é uma imagem, não é uma imagem feita, né, por mãos de homens. Ele é o Deus verdadeiro, ele é o Deus eterno, ele é o Deus todo-poderoso. Ele é o Deus que não foi criado. Nada criou Deus, nada fez Deus. Deus simplesmente é, desde a eternidade. Sempre foi, sempre será. Ele é. Então, a morte não deve contaminar a adoração de um Deus vivo que deu vida a todas as coisas vivas. Percebe aí a seriedade aqui? Nas coisas de Deus só encontramos vida, né? É uma das coisas que nós comentamos ontem. As coisas de Deus, os rituais que Deus deu ao povo de Israel no tabernáculo são todos para trazer de volta a vida, para restaurar a vida,
para, de certa forma, ressuscitar o morto espiritual, né? Esse é o propósito de tudo que Deus deu ao povo de Israel. Então, quando a morte participa, quando tem alguma coisa a ver com a morte, Deus dá as provisões para a pessoa que teve contato, então, com o corpo de uma pessoa que faleceu. Contato com o corpo morto. Números 19, versículos 11 ao 13. Aquele que tocar no cadáver de uma pessoa ficará impuro durante 7 dias. No terceiro dia e no 7º dia se purificará com esta água e ficará puro. Mas se no terceiro dia e no 7º não se purificar, não ficará puro. Nós vamos ler no final aqui sobre esta água que foi mencionada. A origem desta água, o propósito dela, a composição dela, nós vamos ler sobre isso. Aqui nós estamos lendo sobre o procedimento para a pessoa se purificar. Vamos continuar aqui. Todo aquele que tocar no cadáver de uma pessoa e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre essa pessoa. Ficará impura. A sua impureza ainda está nela. E esta é uma provisão que ninguém precisa arriscar, né? Essa é uma situação que ninguém precisa arriscar, porque Deus dá as provisões para todo israelita de se purificar, de ter entrado em contato com o corpo de uma pessoa que faleceu. Se você quiser ver uma exclusão, uma exceção que Deus faz a esta regra, está em Números 9, versículo 10. Em Números 9, versículo 10, o Senhor faz uma exceção para uma pessoa que está indo celebrar a Páscoa. No caso da celebração da Páscoa, a pessoa não se torna impuro se tiver tocado no corpo de uma pessoa que faleceu. Isso está em Números 9, versículos 10. Vamos continuar então. Contato com o meio ambiente. Números 19, versículos 14 ao 19. Esta é a lei quando alguém morrer numa tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver ficarão impuros durante 7 dias. Também toda vasilha aberta, sobre a qual não houver tampa amarrada, ficará impura. Todo aquele que, no campo aberto, tocar em alguém que for morto pela espada, em outro morto, nos ossos de alguma pessoa, ou uma sepultura, ficará impuro durante 7 dias. Para a pessoa impura, pegarão da cinza da queima da oferta pelo pecado e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. Nós vamos ler sobre essas cinzas e essa água em seguida. Um homem puro pegará isopo, molhará naquela água e aspergirá sobre aquela tenda, sobre todo o utensílio e sobre as pessoas que ali estiverem. Então a pessoa, o homem que vai fazer a purificação desta casa que se tornou impura por causa de uma pessoa que morreu ali dentro ou por causa de uma pessoa que tocou num morto e entrou naquela tenda, quem faz a purificação desta casa é o homem puro. Não pode ser uma daquelas pessoas da casa mesmo que faz, tem que ser o homem puro. E aí, novamente, nós vemos aí um símbolo do Senhor Jesus Cristo, porque para purificar o homem pecador dos seus pecados, precisou o homem puro morrer por nós. E em sua pureza, em sua santidade, em sua perfeição, Cristo nos purifica. Ele é o homem, o único homem puro que purifica todos os outros homens e mulheres e crianças e pessoas de toda a história da humanidade. Cristo é aquele que pode nos purificar. Nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, tudo que nós tocamos. Cristo é este homem que purifica-nos de todo pecado. Mas lá no tempo de Israel, nas leis que Deus deu a Israel, Deus permitia que um homem israelita que não tivesse tocado em um morto e não tivesse um fluxo, estivesse em um estado de pureza, ele poderia purificar a casa, a tenda desta família. Também
Este homem também aspergirá sobre quem tocar nos ossos, em alguém que foi morto, ou que morreu, ou numa sepultura. O puro aspergirá sobre o impuro, no terceiro dia e no sétimo dia. Deverá purificá-lo no sétimo dia. E a pessoa que era impura lavará as suas roupas, se banhará na água e à tarde ficará pura. Essas são as provisões que Deus deu para a pessoa que tocasse no corpo de uma pessoa falecida. Pureza exigida, Números 19, versículos 20 ao 22. No entanto, a pessoa que estiver impura e não se purificar, essa será eliminada do meio da congregação, porque contaminou o santuário do Senhor. A água purificadora não foi aspergida sobre ela. Está impura. Isto será um estatuto perpétuo para eles. Aquele que aspergir a água purificadora lavará as suas roupas, e quem tocar a água purificadora ficará impuro até a tarde. Tudo o que uma pessoa impura tocar também ficará impuro, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. Todo o procedimento de purificar uma pessoa que tocou numa pessoa morta, aqueles procedimentos tornam a pessoa que está ajudando, está purificando o outro, aquela pessoa se torna impuro também. E nós vemos que isto não aplica ao Senhor Jesus. Cristo não se tornava impuro. Quando Cristo tocava no leproso, ele não se tornava impuro. Quando Cristo tocava no caixão de um morto, ele não se tornava impuro. Quando Cristo tocava, chamou a filha de Jairo, né, tomou ela pelas mãos e chamou ela a voltar à vida, ele não se tornou impuro, porque a santidade de Cristo, a pureza de Cristo é muito mais poderosa, é totalmente poderosa, como é que eu vou dizer? Não tem nada que consegue contaminar o Senhor Jesus. Pelo contrário, tudo que ele toca, tudo que aonde ele entra, toda a vida em que ele entra é purificada, é transformada. Então nós vemos aí, embora tenha muitos símbolos aqui no Antigo Testamento que apontam para a pessoa do Senhor Jesus, nós sempre vemos que ele é maior, ele é mais completo, ele é mais perfeito do que estes símbolos, estes exemplos, esses tipos, né, de sombras do Senhor Jesus. Por isso nós damos a ele toda a honra e toda a glória. Então este era o procedimento, envolvia cinzas, envolvia esta água purificadora. Então vamos ler agora, para concluir a nossa leitura de hoje, vamos ler sobre estas cinzas e esta água que era usada na purificação da pessoa que tocou no morto. Números 19, versículos 1 ao 10. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: diga aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Aqui Deus está exigindo uma novilha, né? uma vaca jovem, muito específica, vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. O que era isso? Era uma vaca valiosíssima, né? Porque a vaca vermelha era raríssimo. O fato dela ser perfeita e sem defeito quer dizer que ela seria muito útil no cruzamento com touros, com bois, né? Para gerar outros bois e vacas perfeitos também, possivelmente vermelhos e certamente sem defeitos. Então Deus está exigindo um animal de alto valor, né? para este ritual de purificação da pessoa que tocou no morto. Entreguem essa novilha ao sacerdote Eleazar. Este a levará para fora do arraial e ela será morta diante dele. Entenda aqui que não é um holocausto que está sendo oferecido sobre o altar ao Senhor. Esta vaca está sendo morta do lado de fora do arraial. Não é um sacrifício feito no tabernáculo. O sacerdote Eleazar
pegará um pouco do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda do encontro 7 vezes. À vista do sacerdote, a novilha será queimada, o couro, a carne, o sangue e o excremento. Tudo será queimado. Aqui também outra diferença dos sacrifícios que nós vemos Deus exigir dentro do tabernáculo. Esta novilha aqui, ela não é separada, o corpo dela não é separado. Lembra aquela gordura, né, que Deus exigia? Separe a gordura do fígado, dos rins, queima a gordura primeiro e tal, aquele procedimento todo. Deus não está exigindo isso aqui. O animal, aqui, esta novilha, ela é queimada inteira, em uma peça só. E o sacerdote, pegando um pedaço de madeira de cedro, isopo e pano de carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Aqueles mesmos elementos que nós vimos lá atrás para a purificação do leproso, nós vemos eles aqui de novo. Então o sacerdote lavará as suas roupas e banhará o seu corpo em água. Depois entrará no arraial e ficará impuro até a tarde. Também o que queimou a novilha lavará suas roupas com água e em água banhará o seu corpo e ficará impuro até a tarde. O sacerdote que estava supervisionando este ato, né, ele tinha um ajudante, outro sacerdote, um levita talvez. Então aquele outro homem que estava ajudando o sacerdote também precisava passar pelo período de impureza, lavar suas roupas, fazer o procedimento todo, assim como o sacerdote. Um homem que esteja puro ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar puro, e ela será guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora. Agora nós vemos a menção da água purificadora. As cinzas desta novilha que foi oferecida, ela é guardada e depois ela é jogada, misturada nesta água purificadora que é usada para aspergir sobre esta pessoa que tocou no morto. É oferta pelo pecado. Aquele que ajuntou a cinza da novilha lavará suas roupas e ficará impuro até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e aos estrangeiros que habitam no meio deles. Amém? Então aqui nós concluímos a nossa leitura de hoje, uma leitura um pouco menor, né, do que as últimas. Então nós vimos aqui as provisões que Deus deu para a purificação do povo. Essas provisões, elas têm benefícios não só espirituais, não só em termos da comunhão do povo com Deus, mas também tem benefícios na área da saúde, né? Que as pessoas teriam vários dias de separação, de afastamento do restante do povo, depois vários procedimentos de lavar o seu corpo, suas roupas e tudo isso. Tudo isso é para que as enfermidades sejam abordadas e resolvidas imediatamente no meio da nação de Israel, para que não se espalhe enfermidades e contaminação no meio do povo de Israel, né? Novamente nós vemos a sabedoria de Deus ao instruir este povo, ao instituir esta nação, criar, né, as leis para esta jovem nação que Deus está criando ali no deserto e depois na terra de Canaã, na terra prometida. Então, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Como eu disse no começo, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, acione o sininho, dê um like no vídeo, deixe um comentário e compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia toda em um ano conosco, tá bom? Eu conto com a sua ajuda para isso. Eu agradeço a Deus pela sua vida e amanhã nós estaremos de volta para continuarmos lendo a palavra do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe e até amanhã.